imaginar a seguinte cena envolvendo duas personagens, a Sally e a Anna. A Sally tem uma bola na mão. Ela pega essa bola e guarda dentro de uma caixa de papelão e sai da sala. Assim que ela sai da sala, a Anna pega a caixa de papelão, tira e coloca dentro de um baú. Quando a Sally voltar para a sala, aonde ela vai procurar a bola? Na caixa de papelão ou no baú? Se você pergunta isso a uma criança de menos de 4 anos de idade, aproximadamente, ela vai ter uma grande dificuldade em conferir a resposta certa. Qual que é a resposta certa? Ela vai procurar na caixa de papelão. A criança vai dizer que ela vai procurar no baú. Por que a criança vai dizer que vai procurar no baú? Porque na perspectiva dela, na perspectiva da criança, a criança sabe que a bola está no baú. Mas ela tem uma dificuldade, em função do amadurecimento cognitivo, de entender que ela precisa tomar a perspectiva da personagem. Ela precisa tomar a perspectiva da Sally. E na perspectiva da Sally, a bola está na caixa de papelão. E não no baú. Porque ela não viu a bola sendo tirada dali onde ela deixou e colocada em outro lugar. Certo? Então, quando você faz esse questionamento, essa tarefa com as crianças menores de 4 anos, em média, ela vai ter uma dificuldade em conferir, porque não amadureceu ainda uma faculdade mental chamada de teoria da mente, que é a nossa capacidade de teorizar sobre o que outra pessoa pode estar pensando ou sentindo em determinado momento, inibindo a nossa própria perspectiva. E essa é a base para os relacionamentos sociais, porque eu só consigo me relacionar naturalmente, eu só consigo me relacionar de uma maneira eficiente, eficaz com uma outra pessoa, se eu consigo entender que a outra pessoa pensa coisas diferentes de mim. Pensa de uma maneira diferente da minha, sabe coisas que eu não sei e não sabe coisas que eu sei, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema desse vídeo é como esse tipo de erro, né, da avaliação social ocorre também com adultos, com todos nós, ok? Quando esse erro ocorre com todos nós chamamos de maldição do conhecimento. É um termo pesado, é um termo forte, mas ele reflete o quê? Ele reflete um viés de avaliação, ou seja, uma maneira de pensar que vai tender para um lado, não vai ser uma maneira imparcial, uma maneira parcial, né? E ela vai tender para a nossa própria perspectiva. Ou seja, né? É quando a gente pensa que as outras pessoas sabem o que a gente sabe. Quando a gente pensa que as outras pessoas sabem ou que a gente sabe, a gente dispensa maiores explicações para as nossas ideias. Porque se é óbvio para mim como eu cheguei naquele raciocínio, é claro que é óbvio para outra pessoa. Então não preciso explicar muito bem aquela questão. E aonde que isso vai se refletir? Em dois grandes contextos. O primeiro, né, no ambiente educacional. O bom professor é aquele que sabe que o aluno não sabe tudo o que ele sabe. Porque se ele partir do pressuposto que o aluno sabe aquela matéria, que o aluno sabe a mesma coisa que ele sabe, ele não vai dar uma explicação adequada, ele não vai dar uma explicação de qualidade. Porque ele acha que não precisa dar. É óbvio que a pessoa tem que saber aquilo. Você entende? Então, o mau professor é o professor que durante a sua explicação recorre ao viés da maldição do conhecimento. Então, esse é um dos conceitos, um dos contextos em que isso pode ser prejudicial, bastante prejudicial, né? O outro é nos próprios relacionamentos interpessoais, principalmente, né, na hora de se comunicar através da escrita. O Steven Pinker, que é um dos principais psicólogos da atualidade, o último livro dele, o Sense of Style, é justamente sobre isso. Por que as pessoas escrevem de uma maneira tão ruim? E uma das razões que ele coloca para que as pessoas escrevam de uma maneira tão ruim é a maldição do conhecimento. Porque se eu passo o pressuposto que a outra pessoa sabe do que eu sei, eu não preciso esmiuçar a minha ideia, eu não preciso colocar em maiores detalhes o que eu quero dizer. Então eu lanço a ideia no bruto, porque para mim aquilo já é suficiente, né? E a pessoa que se vire.
Só que não funciona assim. Então, na hora que você vai escrever uma redação, na hora que você vai fazer uma postagem de Facebook, né? Muitas delas são incompreensíveis. Incompreensíveis por causa de quê? Porque quem escreveu não tomou perspectiva alheia. Quem escreveu não se colocou no lugar do leitor. Quem escreveu não teorizou sobre quem vai ler aquilo ali. Né? Então, a razão pela qual eu gravei este vídeo, né, é para mostrar para vocês que esse viés de avaliação, ele existe e ele pode ser minimizado com um esforço adicional, porque ele, de uma maneira mais básica, ele é automático. A gente tende a agir em função desse viés. Né? Então a gente tem que fazer um esforço para frear essa tendência humana. E a gente freia essa tendência se esforçando para colocar no lugar das pessoas. Então sempre que você vai escrever alguma coisa, sempre que você vai, né, postar alguma coisa, sempre que você pode ser até numa redação de Enem, de vestibular, né? Leia aquilo que você escreveu, não só atrás de erros de português, erros de concordância, mas leia aquilo que você escreveu pensando que é outra pessoa lendo, pensando que alguém assim que não tem o menor conhecimento, se colocando no lugar de uma pessoa sem nenhum conhecimento anterior daquele tema. E veja se você ainda assim entenderia. Se ainda assim, se esforçando para se colocar no lugar de um não entendedor sobre aquele conteúdo, você entender, então é mais provável que a sua escrita esteja adequada. Se não, reveja a sua escrita. Ainda falando em vestibular, a maioria da pontuação negativa se deve à dificuldade em articular as ideias. Porque justamente o indivíduo que está escrevendo acha que é óbvia aquela conclusão a qual ele chegou. E não é óbvia. Ok? Então, a partir de agora, quando vocês forem se comunicar através da escrita, principalmente, que possibilita a edição, que possibilita a organização antes do lançamento, você se concentre em fazer essa avaliação prévia antes da postagem, antes da publicação. Né? Se colocando no lugar de um ignorante naquele assunto. Porque quando acontecer com você, você também vai querer ler um texto que seja compreensível. Você também vai querer ler um texto escrito por alguém que se colocou no seu lugar de ignorante naquele assunto. Porque todos nós somos ignorantes em uma série de assuntos. Né? Em última instância, você vai querer ler um texto de alguém que não estava agindo de acordo com, ou não estava sob a influência da maldição do conhecimento.